Mais um programa começando, Voz do Trabalhador, e essa semana nós vamos trazer aqui mais um ícone, né? Estamos aí trazendo vários ícones, principalmente na área de jornalismo, e hoje nós temos um aqui, a gente brincou agora que acabou, né? Tá acabando o jornal impresso, e ele era assim, um dos nomes mais conhecidos dos artigos impressos, né? Nos jornais aqui na nossa Baixada Santista. Ele vai contar a história dele, maravilhosa, como todas as histórias que vem aqui, a trajetória e a vida do jornalista, como é que está hoje aí nessa transição, né, dos meios tecnológicos, saindo aí, né, daquela questão impressa, daquela que a gente chama, né, daquele processo físico, indo todo mundo aí para o online, virtual, e ele já tá firme aí, e já faz um tempo, né, sempre aí convidando aqui, eu, o Dr. Anderson, entre outros colegas para participar de podcast que ele tem, enfim. E antes de começar, aqueles agradecimentos, como sempre, o nosso querido Bianchi, que abriu as portas aqui para a Voz do Trabalhador, né? Não é só a Thelma Rodrigues, amanhã pode estar uma outra apresentadora aqui também, mas o importante é o trabalhador estar aqui. A gente está falando desse nosso dia a dia, né? Que é a coisa mais importante hoje, a sobrevivência. E a gente precisa discutir e saber essas relações de trabalho. A nossa família aqui, rasteira, eu sempre brinco com eles, a Juliano, o Alessandro, a filha, enfim, todos aí que fazem, o nosso querido Marquito, que também faz aqui a nossa maquiagem, ele também faz também aguinha, cafezinho, enfim, aqui dando um apoio aqui para esse programa maravilhoso, com muito orgulho, que eu iniciei aqui a Voz do Trabalhador. E agora vamos lá, Heraldo, eu já conheço ele há muitos anos, de OAB, de notícias, né, Heraldo? Vamos até contar um furo aqui, eu posso contar hoje, que já faz tantos anos, um artigo que saiu uma vez no jornal, que era até meu, né, que eu levei uma litigância de má fé, colocaram no jornal, eu falei, amor, peraí, vamos explicar a situação. E a partir disso, acho que já tem mais uns 20 anos isso, eu acho, por aí, nós fizemos amizade, né, e muita gente pensa, não, ela vai brigar, ela vai não. Eu liguei para ele e falei, peraí um pouquinho, vamos contar essa história, agora você vai me dar a minha parte, como eu posso chamar, eu quero o meu direito de resposta, eu quero colocar aí, você vai me dar um bom espaço, o mesmo espaço que me colocaram aí para explicar. E ele, como jornalista que é, né, que retrata a realidade dos fatos, né, com essa carreira brilhante, me deu espaço. E hoje, para vocês verem, nós estamos aqui, né, depois de 20 anos, amigos, né, eu considero um amigo, e a gente já fez outros eventos juntos, podcast, jornal, programa de TV, enfim, sei lá, né, Heraldo, já perdemos, assim, o que nós já conseguimos fazer, né, eu informando como alguma matéria e ele entrevistando. E hoje eu troquei, hein? Eu que estou entrevistando. Então eu quero saber o seguinte, querido, você é natural de Santos, vamos começar. Vamos sim. Bom, primeiramente, te parabenizar, Thelma, pela Voz do Trabalhador aqui na Tati Band. Né? Precisava, né, Heraldo? Precisava. Né? Fazer só uma ressalva na questão que ela falou da matéria, a Thelma foi procurada várias vezes, só que ela estava viajando, e aí ficou difícil e tal, aí eu publiquei a matéria, depois ela veio e se explicou, e aí então nasceu essa amizade. Sim. Que já é duradoura de tanto tempo. E olha, quem pensava que ia conseguir, pelo contrário, tive mais cliente, viu? Chamou a atenção, mas como, doutora? Se solidarizaram comigo, como aconteceu isso? Aí uma vez eu fui numa conferência, doutora, mas o que houve lá? Então, quer dizer, foi algo que eu pude explicar, claro. Foi não, e outra coisa, a gente sempre fala assim, né? Eu aprendi isso. Você sai, todo dia quando você sai para um trabalho é uma luta. Sim. E você está sujeito a tudo. Lógico. E a todos. E a pessoa pode te parar na rua e querer saber e até falar, mas você vai ter que se explicar. Você tem o seu direito de resposta e foi o que aconteceu. Sim, e faz tempo. Eu estou querendo que mais alguém fale alguma coisa aí para eu poder ter mais espaço para falar. É verdade. Então, querida, hoje é você, diga. Não, então, eu sou de Santos, realmente, e tal, e me formei em jornalismo em 80,
Mas naquela época, mesmo não formado ainda, você podia trabalhar em jornal. E no segundo ano da faculdade, em 78, fui fazer um estágio no jornal Cidade de Santos, que era um jornal pujante aqui da nossa cidade. E depois de um mês fui contratado. Então estava no segundo ano e já fui contratado. Você podia ser contratado como repórter provisionado, né? Então, e eu fiquei no Cidade de 78 até 87, quando foi que o jornal fechou. Passei por várias editorias e foi lá que comecei a minha trajetória no jornalismo, né? No jornalismo impresso, né? Aí depois que o Cidade fechou, eu fui para a área política, fui assessorar o prefeito Oswaldo Justo. Sempre CLT, né? O Iraldo, essa tua época era CLT, tudo CLT. Vamos explicar. Naquela época, jornalista era tudo registrado. Mesmo na prefeitura, você era contratada, porque tinha aqueles chamados cargos, né? Que o prefeito podia contratar e tal. E como era a área de comunicação, eu fui trabalhar diretamente no gabinete do prefeito Oswaldo Justo, não é? E isso em 87, quando fechou a Cidade de Santos, não é? E nessa época também eu já tinha entrado na faculdade de Direito, porque o jornalismo está muito interligado com o direito, né? E teve uma época que durante muitos anos, eu militei na reportagem policial. Então, eu entendia que para saber e para entender e para não deixar ninguém me enrolar, eu tinha que saber um pouquinho mais. Aí eu decidi fazer direito. E outra coisa, né, Thelma, né? A finalidade, né, do jornalismo e do direito estão ali interligados, né? A busca da verdade. Não tem subterfúgio. Você tá ali, você tem que apurar a notícia. Se você está defendendo alguém, você tem que saber o que aconteceu realmente e tal. Todos esses fatos. Você faz um papel de advogado. Às vezes, como jornalista, isso é verdade. Por isso que as duas atividades se intercalaram na minha vida e, sinceramente, eu não posso dizer qual é a mais gratificante. As duas são espinhosas, mas eu gosto muito, sim. E então, você terminou, aliás, na faculdade cursando, você já começou no estágio? Então, quer dizer, tua carreira começou bem cedo, então, né? Foi. Você falou que trabalhou como office boy e começou com 14, 15 anos. Eu trabalhei numa transportadora. Numa transportadora. Foi importante, né? Porque era uma transportadora que tinha recebia muita carga do cais e a gente pagava as docas. Hoje é tudo pela informática e tal. Mas você tinha que ir no escritório das docas, ali no armazém 12, né? E podia nessa época, porque... E eu lembro daquelas filas quilométricas que tinha nos bancos para a gente pagar as contas, essa coisa toda. Sim. A gente saia com os malotinhos, né? Sim. Aí depois a gente aprendeu umas malandragens, né? Que você passava na loja americana, comprava um bombonzinho, levava lá para a caixa do banco, deixava lá. E aí ela já tinha facilitar. Piruada pela cidade, depois voltava, pegava os malotinhos, tudo pago, tudo certinho, tudo nos conforme, como se dizia. Ah, que legal. Aí a gente vai aprendendo aí os macetezinhos da profissão. Mas foi bom Mas você sempre quis fazer, ou assim, como surgiu essa tua aptidão, assim, né, pro jornalismo? Você seguiu pro jornalismo foi, na verdade, também quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava também com um empresário artístico. A gente trazia muito show de artistas aqui em Santos. Os grandes nomes da MPB fizeram shows que trouxemos, né, esse empresário. Eu trabalhava com ele. Então, essa área artística com o jornalismo, ela também está muito interligada. Sim. Aí eu estava acabando o segundo grau, né, eu fiz o técnico, fiz contabilidade. Aí eu falei, não, eu vou optar pela comunicação, porque eu também tinha uma experiência de teatro amador, né, que a gente integrava um grupo, né, o Teatro Estudantil dos Novos, participávamos de montagens importantes aqui, tinha festivais e tal. Então a minha vida sempre esteve ligada aí às artes, né, à comunicação, então e foi um caminho natural, você seguir para a comunicação social, né? O artístico te inspirou para o jornalismo e o jornalismo te inspirou para o direito. Exatamente. Olha que legal, hein? Que bacana. E aí você saiu de Cidade de Santos. Saí de Cidade de Santos, jornal, fiquei 2 anos na assessoria do prefeito Oswaldo né? Justo. Né? Do Oswaldo Justo. E aí eu ainda na cidade, eu tive vários convites do então editor de A Tribuna, o seu Carlos Klein, um homem de uma distinção, de uma cultura excepcional. E ele sempre me chamava lá, mas a gente nunca acertava alguns detalhes e tal. Mas depois que eu saí da prefeitura, houve um novo convite da Tribuna, eu fui para a Tribuna. Aí fiquei mais de 25 anos na Tribuna. Nossa, na Tribuna. Na Tribuna tu fazia qual? Eu fiz todas as áreas da Tribuna
a reportagem policial também, a reportagem local, economia, e uma área que eu atuei com bastante gosto e tive muito prazer foi no sindical. A gente tinha contato com todos os sindicatos, o movimento sindical aqui em Santos era muito forte mesmo. Os trabalhadores tinham, né, um poder de negociação inigualável, então eu me dei muito bem nessa área. Então a gente tinha contato com todos os sindicatos, com todas as lideranças sindicais aqui da nossa região, e foi um período muito gratificante também, né? E essa tua fase policial? Também foi boa, porque nos mostrou uma outra realidade, né? Você passa a ter um olhar mais criterioso, porque é muito comum você ver uma situação e falar, aí você já pré-julga, né? Mas sim, você sim. tem que ver e analisar, e a gente teve a oportunidade também de contribuir para solucionar várias questões, né? Envolvendo aí vamos dizer assim, essas chamadas tragédias, né? Sim. Cotidianas. Sim, infelizmente tá uma coisa assim bem... Isso naquela época, imagina hoje, né? Quem está fazendo hoje, essas então, coberturas. E aí depois dessa tua fase, 25 anos na tribuna... Nesse período registrado, carteira de trabalho. Sim, pô, ele viveu então a vida toda dele CLT. Então, quer dizer, você já se aposentou já como... E esporadicamente eu já fazia também alguns programas de rádio, era convidado para participar de alguns e tal. E depois que eu saí do jornal impresso, eu fui para o rádio novamente, né? Tivemos um período na Rádio Terra. Registrado também? Não, aí era... Você passou para PJ? PJ. Tá, então até a tribuna você estava registrado. Na verdade, eu tinha uma empresa e a gente comprava horário no rádio. Entendi. Né? Mas agora, calma, que é outra fase da sua vida. Sim. Então, quer dizer, 25 anos na tribuna, você saiu, se aposentou, e aí, agora nós vamos para o intervalo, e ele vai contar essa transição, que vai ser aí, que ele aposentou, mas não parou, porque um jornalista, eu conheço ele como jornalista, então, advogado também, não para nunca, né? Não podemos parar, às vezes não é nem só questão financeira, mas é também questão pessoal, de você, né? Não tem como, não tem como a gente ficar sem projetos na vida. Acho que a vida é isso, né? Ela é cheia de projetos. E no próximo bloco ele vai continuar falando aí como foi essa passagem dele aí para esse mundo virtual, para a pessoa jurídica, para, né, o que nós estamos vivendo hoje aí na tecnologia, principalmente nessa área da comunicação. Já voltamos. Oi, gente! Meio-dia aqui na Tati Band Litoral tem o Litoral Urgente. Até, pessoal! Voltamos agora aqui na Voz do Trabalhador, esse programa aí que está dirimindo dúvidas. Espero que muitos também venham aqui falar suas histórias e que eles se reconheçam. Quando você estiver assistindo, você jornalista aí vai ver esse nosso ícone aqui da Baixada Santista, Heraldo dos Santos, né? E ele está contando a história dele toda, do registro. Sempre foi CLT, né, Heraldo? Sim, sempre. Aí essa questão, e aí você, como é que foi passar, né, dessa fase aí, né, para PJ, pessoa jurídica, como é que foi essa tua transição? Não, na verdade, assim, quando encerrou o jornal Cidade de Santos, a minha esposa abriu um jornal que durante muitos anos circulou aqui, né, era um semanário, o jornal Espaço Aberto, e ali nós constituímos uma empresa. E depois que eu saí do jornal impresso também, aí eu comecei a atuar também em emissoras de TV, rádio, em programas, né? Tive muito tempo no painel regional, junto com o Boturão, depois eu fiquei ali no comando. Depois eu tive um período lá na Record Litoral, a convite do Márcio Harris. O Márcio era comentarista lá de segurança pública, no programa Balanço Geral, né? E aí ele teve um probleminha e tal, eu precisava de um substituto. Ele me convidou e eu acabei ficando uns 2 anos lá ainda. Um período todos os dias e depois, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, lá na Record Litoral.
E também em outras emissoras, né, participando como comentarista e tal, e também no rádio. Então, essa foi a minha transição do impresso, né, para o rádio e a TV, que é uma área ainda hoje eu continuo também atuando. E só para lembrar, viu, queridos, ele também fazia lá uma cobertura na OAB, né, Heraldo? Você chegou a ter na OAB de Santos, você fazia... Porque eu lembro que a gente se encontrava, eu estava em alguma das comissões e você estava sempre cobrindo, você fazia essa parte, sim, né, uma época da OAB. Não era pela OAB, era interesse da emissora ou do jornal onde eu estava. Porque eu também me especializei nessa área da cobertura jurídica, que é uma área muito densa, né? Sim, Quer dizer, e o grande desafio ali, Thelma, você sabe, é decifrar o juridiquês, né? Para que todos assimilem o que era, que estava acontecendo. Então, eu também atuei durante muito tempo nessa área e foi gratificante mesmo, né? As reportagens de sentenças, de decisões dos tribunais, toda essa parte eu cobria, né? Ministério Público, Defensoria, Procuradoria do Estado, enfim, toda essa área jurídica eu comecei a destrinchar e tornar acessível para o grande público, que não tinham, né? Você pega uma sentença daquela, só advogado que vai entender, o juiz e promotor. Falei, não, pera um pouquinho, é isso, é isso, é isso. Porque aí eu lembro dele também lá. E eu também lembro, quando ele passava lá pelo escritório, a gente tomava aquele cafezinho, tínhamos a Vera, a gente estava até que relembrando, a Vera, né, o segunda instância que infelizmente não tem mais, depois dessa pandemia mudou muita coisa, até nosso cafezinho, porque agora praticamente ele não passa mais para tomar café. Olha, Thelma, eu tenho até saudades daquele tempo, né, que você ia no fórum, esperava para ver os processos, ou então saía com aquelas pilhas de processos. Hoje é tudo digital. Olha, não vai me falar que tu tem saudade daquelas filas, porque... Não, eu tenho saudade da movimentação, do frenesi que tinha em torno do fórum. O fórum hoje ali é sabe, um local... Tá assim, tá vazio. Não tem. Eu até, sei lá, vai chegar um momento em que não vai ter mais sentido nem existir um prédio em si, né? Tá chegando... Se a gente continuar nessa linha, as audiências vão ser todas virtuais e tal, você não vai precisar de um espaço. Você lembra muito bem, Thelma, quando mudou o Fórum Cível para Bittencourt, foi uma grita geral. Sim. Você lembra disso? Sim. O prédio não comporta, não sei o quê, os elevadores são pequenos, essa não coisa dá, toda. Ninguém fala mais nada. Você passa ali, tá vazio. Tá vazio, tá vazio. Aliás, eu estou ali quase. E aqueles juízes da minha época, aqueles juízes aqui, estão hoje nos tribunais, muitos já aposentaram, né? Muitos Doutor José Wilson soube agora, semana passada, que foi para o tribunal também, excelente juiz, era da Quinta Vara Civil aqui de Santos. E olha, agora atuante como advogado, né? E a parte, você está com o escritório, Heraldo, também, ou o que você está fazendo agora? Sim, eu tenho um escritório onde eu atuo, não dou expediente todos os dias, né? Só mais a parte de consultoria e assessoria, porque você sabe, né, para você que atua com muito afinco, é meio complicado você ingressar hoje com o processo e você de antemão já saber que o resultado vai ser daqui a 15, 20 anos. Sim, infelizmente. Então, eu prefiro fazer mais a parte de consultoria. Porque o que a gente sempre fala é muita tecnologia hoje, principalmente na questão de processos, enfim. Mas o problema continua, que é a morosidade do judiciário. Ou seja, processo que você tem que esperar 10, 15, 20 anos. Mesmo processos que já estão na fase de execução, ou seja, precisa deixar bem claro, a execução já pronto para, né, pagar quem tem que ser pago e acabou. Até isso é demorado, né? Eu tenho processos que estão lá para a juíza decidir o encaminhamento há 3, 4 meses. Quer dizer, não tem sentido isso, né? É isso aí que... Já acabou, ele não tem que jogar mais nada, é só dar continuidade. Às vezes é até difícil para pedir um alvará, para assinar, uma assinatura digital. O cliente não entende muitas vezes, então por isso eu já prefiro ficar mais na parte de consultoria. A gente nem vai entrar muito fundo aí nos problemas da advocacia, isso né? Fica para outro programa. Vai ficar para outro programa, porque a gente, aí você... Que também é voz do trabalhador, né? Que também e olha que trabalhador vai vir. A gente vai pegar um aqui, você vai vir um dia então, só falar da advocacia. Sim, vamos sim. E aí você passou então para a pessoa jurídica, e aí faz também teus trabalhos, né, como PJ,
E aí você tem hoje o podcast, né? Tem um podcast hoje na Rádio da Vila, pela internet, web, né? Web rádio. Todos os dias, das 8 às 9 horas, Rádio da Vila, programa Em Cima da Hora. Lá a gente leva convidados e discute os principais assuntos, né? Da cidade, da região, do estado, do país, enfim, coisas importantes. E a gente leva também trabalhadores, sindicalistas, enfim. Gente que faz notícia, gente que é notícia, gente que é notícia e gente que a gente precisa saber que existe, que faz notícia. Sim, e que carrega o Brasil, né? Porque aqui muitas vezes o trabalhador nem querem saber, aliás, falar essa palavra já dá até, trabalhador, né? Tá muito essa onda aí de empreendedor, todo mundo é empreendedor, todo mundo tá ganhando milhões, sabe? E é algo assim ainda fora da nossa realidade. Pode chegar um dia, todo mundo pode ser PJ um dia, tomara que sim, porque isso significa que você está evoluindo, sim, né? Claro. Que todos nós estamos crescendo, mas infelizmente muitas pessoas ainda não estão, né, preparadas, Heraldo. E eu sempre falo, a gente comenta isso, né, em várias, que você já, nos teus programas ou podcast, a gente já falou que o trabalhador, infelizmente, ainda tem muitos que são semi-analfabetos. A gente tem muitos que não conseguem ainda utilizar toda essa ferramenta, né, tecnológica que tem. E você, como jornalista, sabe, porque você está ali com eles no dia a dia. A gente tem uma oportunidade na atividade, né, no impresso, no rádio, na TV, de contribuir para várias pendências, né, que afetam a população. Eu lembro de uma situação que eu confesso que eu desconhecia, né? E a gente teve a oportunidade de entrevistar uma professora, Catiane Negreiros, que ela foi falar no programa sobre a pobreza menstrual, né? A falta de acesso que mocinhas, mulheres não têm aos absorventes. Isso cria um problema seríssimo, né? Muitas deixam de ir para a escola, muitas deixam de trabalhar, essa coisa toda. E a partir dali a gente bateu muito nesse tema, né? E se lembra que o ano passado, inclusive, foi assunto nacional, né? E os governos e as prefeituras até cidades, hoje fazem a distribuição para as pessoas carentes, nos locais. Mas você vê como que que precariedade que nós vivíamos, né? Pois é. Não se falava disso antigamente. Não, era um negócio tabu, ninguém falava nada. Ninguém falava nada, né? Nas escolas. E histórias assim de meninas que deixavam de ir para a escola, porque não tinham, né, condição, se sentiam, sabe? Constrangidas também, né? É uma situação, principalmente nessa fase aí, escola estadual, eu lembro na minha época, 12, 13, naquela época então, são tabus, que é só na tua casa, imagina você ir para a escola e acontecer alguma coisa lá, não tem absolutamente nada, ninguém está preparado, bem diferente de hoje que graças, né, ao jornalismo que realmente é construtivo, isso. Que busca os fatos, né, para poder trazer aí para a sociedade que isso é importantíssimo. E não era nem comentado, né? Nada. E hoje, graças a Deus, através aí do alcance, né, de muitos jornais, mídia, podcast, tudo. Né? Tudo isso ajuda muito, né, Heraldo? É o lado bom. Agora também tem um lado ruim, né, Heraldo? O que você viu assim de ruim? Você contou um caso aí maravilhoso, que é essa questão da pobreza menstrual, aí da situação, enfim. Mas você já viu um lado que hoje você acha assim, nesse meio ruim, podcast, que é relacionado à política? O que você viu assim de mais ruim nessa tua trajetória aí? Por exemplo, se é que tem mais, digamos, ruim. Não tragédias que ocorreram exatamente por... A gente fala tragédia, mas são aquelas tragédias anunciadas, né? Que ocorrem exatamente pela falta de cuidados, essa coisa toda. Eu lembro muito bem do incêndio da Vila Socó, isso lá em 83. E por que teve aquele incêndio? Porque tinha vazamento, né, nos dutos de gasolina que vinham. Então aquilo já era previsto. Então morreu tanta gente, mas tanta gente, né, que não se tem nem um número aproximado. E hoje a gente continua, né, com muitas situações dessas. Os mesmos desastres, que até todos sabem que vão ocorrer, mas não tem uma prevenção. Então você acha que não mudou muito também, né, Heraldo? Por exemplo, todo mundo fala daquela questão que aconteceu lá no Sul, da Boate Kiss.
Sim. Só que anos antes, aconteceu aqui em Santos também. Aquela tragédia lá no Clube Regata Santista. Num show dos Raimundos. Sim. Que morreram 3 ou 4 pessoas, eu não lembro bem o certo agora. Pisoteadas. Por quê? Porque o salão estava abandonado, a fiação desencapada, solta, uma porta só, né? Para a saída do público. Quer dizer, aí que foi aquela aglomeração e a massa jogada ali sobre o guarda-peito, ali aquela coisa, assim, o corrimão, caíram e foram pisoteados, essa coisa toda, né? Então, a partir dali que começaram a criar leis, né? Não tinha o chamado AVCB, né? A Auto-Vistoria do Corpo de Bombeiros. A partir dali que começou. Né? Então... Mas infelizmente, né, o Iraldo, você cobre, né, a tua vida aí, cobriu essas tragédias. Coisas boas também, né? Sim, muita coisa boa. Comentou aí muito. Essa, então, achei interessantíssima. E, querido, vamos ter que acabar, né? Mas você vai voltar, porque a gente tem aí, você como comunicador, assunto, né? Não falamos advogado também, né? Mas comunicador. Não falamos da pujança do movimento sindical, né? Sim. Que hoje é um desafio muito grande, né? A partir daquela reforma, a maldita reforma, né? Reforma trabalhista. Como diz o nosso amigo Anderson Silva, a Sim, deforma. A deforma. Mas não vão faltar oportunidades, sim, claro, né? Nós temos aqui vários assuntos, né? Dá para a gente conversar aqui, ele esclarecer bem os pontos de vista bem relevantes sobre vários assuntos. Mas o nosso tempo está, aliás, acabou, né? O Alessandro já avisou ali, estamos no fim. Tá bom. E nós te aguardamos você retornar aqui. Muito obrigada pela presença, foi uma honra. Obrigado, ter você aqui na volto Voz sim, do é só chamar que a gente está aqui. A Voz do Trabalhador, que hoje representou aqui um jornalista que aposentou de carteira registrada, né? E nós podemos contar a história aqui do Iraldo na Voz do Trabalhador. E aguardamos você aí no próximo domingo. Não percam Voz do Trabalhador.